Santo de Deus venha nos levar à verdadeira adoração ao Senhor, chamando a presença para cá, irmão. Quando a glória sobe, a glória desce. Eu agradeço a minha oportunidade, passo o microfone ao missionário Luciano, trazendo a palavra de glória em nome de Jesus. As palavras do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento mais uma igreja que gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quem está feliz com Jesus ali, deu uma glória bem alta, porque é para Ele. E Ele está aqui nessa noite. E eu creio que Ele se trouxe você aqui, é porque Ele tem vitória para mim e para você, né? Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu digo isso para mim mesmo. A gente vem para a casa do Senhor talvez de um jeito, mas a gente nunca vai sair da casa do Senhor do mesmo jeito. A gente vai sair daqui curado e abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o dono da cura está aqui nessa noite, amém? Louvado seja o Senhor. Abra a palavra do Senhor lá em Lucas, louvado seja o Senhor, capítulo 19. Glória a Deus. Nós está lendo, irmãos, porque o relógio não espera nós, né? Amém? Diz assim: publicando Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia um homem chamado Zaqueu. E ele era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um cipó para ver, porque havia de passar por ele. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui 4 por 4. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Aqui vem falando desse publicano Zaqueu, né? E este era chefe dos publicanos. E este homem era rico. Este homem tinha poder. Mas ainda ele não tinha Jesus na vida dele. E é assim que acontece na vida de muitos aí, irmãos. Muitos sem dinheiro, muitos sem carro, muitos sem casa, mas infelizmente ainda não tem a verdadeira felicidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo na vida deles. E assim com Zaqueu não era diferente. Zaqueu ele tinha riqueza, Zaqueu era chefe dos publicanos. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, e aonde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. E ali não era diferente. Mas Zaqueu ele falou assim: não, hoje eu quero ver Jesus. E a palavra do Senhor fala que Zaqueu ele tinha um problema, mas aquele problema não impediu dele ver Jesus. A palavra do Senhor fala que Zaqueu era de pequena estatura. Mas a palavra do Senhor fala que Zaqueu ele deu um jeitinho, pastor. Ele falou assim: não, hoje eu quero ver Jesus. Hoje eu quero ter um encontro com o Senhor. Hoje eu quero ter minha vida transformada por esse Senhor Jesus. Eu quero ver quem é esse Jesus. E a palavra do Senhor fala, tem muitos textos, palavra que fala de uma figueira, mas aqui fala assim como que é a mesma coisa. Fala que Zaqueu subiu naquela figueira para ele poder ver Jesus. Mas o que eu acho mais lindo dessa mensagem é que Zaqueu pensou que Jesus já não tinha visto
multidão. E a palavra do Senhor fala que Zaqueu, ele subiu. Mas quando ele subiu, o Senhor falou com ele assim: desce depressa. Pode descer, porque eu já te vi há muito tempo. Eu já sei que você está aí. E a palavra do Senhor fala que Zaqueu desceu depressa. Ele não desceu devagar, ele desceu depressa. Porque ele queria ter um encontro com o Senhor. Ele queria ter a vida dele transformada. Ele queria ter a vida dele mudada. Ele não queria permanecer daquele jeito que ele era. Porque quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é transformada, irmãos. Se a gente mentia, a gente não pode mentir mais. Se a gente defraudava as pessoas, se a gente fazia mal para as pessoas, a gente não pode fazer isso mais. Porque agora nós somos uma nova criatura na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E Zaqueu, e a palavra do Senhor fala que quando o Senhor chamou Zaqueu e levou, convidou, o Senhor falou assim: leva até tua casa. Aquela multidão que estava ali começou a murmurar, começou a reclamar e falar assim: mas como pode Jesus entrar na casa desse pecador, na casa desse homem que rouba, defrauda as pessoas? Ei! Quantos, quando nós viemos para a presença do Senhor e olha para mim, olha para você e fala assim: mas como pode? Pastor Cleito, hoje sou pastor. Como pode hoje anunciar essa missionária? Ei! Jesus veio buscar eu e você, porque Ele veio para nos capacitar. Jesus veio para nos transformar. E a palavra do Senhor fala que eles começaram a murmurar. Mas Jesus não olha para o murmurador. Jesus não gosta de murmurador. Jesus não gosta daquele que fica murmurando. E ele foi para a casa de Zaqueu. E aí ele começou a palestrar com Zaqueu. E Zaqueu falou para ele: Senhor, tudo aquilo que eu peguei, que eu defraudei das pessoas, eu devolvo em 4 vezes. Olha como quando Jesus chega na minha e tua vida, como a nossa vida tem que ser mudada, irmãos. E a gente vê pessoas entrando e saindo dentro da igreja com a Bíblia na mão e continua do mesmo jeito. Dentro da igreja é santo, mas lá fora vai ver o testemunho. Por isso que às vezes, quando a gente vai falar da palavra do Senhor para alguém ou pregar, tentar ganhar uma alma para Jesus é difícil. Porque as pessoas olham e falam assim: mas como pode? Fulano está lá dentro da igreja, está pregando, está com a Bíblia debaixo do braço, mas está dando lugar para Satanás estar fora. O que eu vou fazer lá? E Zaqueu, e não, a palavra do Senhor é tão linda e tão poderosa para terminar. E fala assim, ó: e disse-lhe Jesus: hoje vem a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus vem para mim e para você. Nós estamos perdidos. Nós estamos sem direção. E tem muitos aí fora que estão igual eu. E é por isso que o Senhor tem falado nesse ministério, para nós buscar almas. Porque as almas estão perdidas aí. As almas também precisam de salvação. Elas também são filhos de Abraão. Elas também têm o direito da salvação igual a eu e você. Porque se fosse olhar, nem eu e nem você teria direito de estar aqui hoje. Nem eu nem você teria o direito à salvação. Porque aquele que disser que não peca, ele é mentiroso, porque ele já pecou. Mas glória a Deus que o Senhor não olhou para os nossos pecados. Louvado seja o Senhor que o Senhor olhou dentro do nosso coração. E louvado ao Senhor que nós temos um tempo de
tivemos a nossa vida transformada. Porque a transformação, irmãos, ela tem que começar de dentro para fora. Não adianta eu colocar um saião, não adianta eu colocar um vestido, tampão na cabeça, os pés, né? E vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Mas quando chegar lá fora, eu dei lugar para Satanás. Porque as pessoas, elas nos observam. Você quer ganhar uma alma para Jesus? Dá testemunho. Às vezes você não precisa falar nada, mas só com o testemunho você pode ter certeza que você vai ganhar uma alma para Jesus. Porque a pessoa vai olhar e vai falar assim: eu quero ser igual a obreira Ana. Eu quero ser igual a Irmã Maria. Porque eu estou vendo a transformação, eu estou vendo o testemunho, eu estou vendo Jesus na vida dela, eu estou vendo o Senhor, né? Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Creio que nesta noite o coração dela já está cheio, porque o Senhor já tem falado no coração da tua serva. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor da glória, está aqui, meu Deus, a tua serva, a pastora Paula. Meu Pai, de joelhos, não diante da igreja, mas diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor da glória, ela vai, Senhor da glória, ministrar a tua palavra, porque o Senhor, meu Deus querido, tem separado a tua serva. Meu Deus, o Senhor tem preparado ela e ela tem obedecido a tua voz. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, não vai ser diferente, meu Pai, das outras vezes que o Senhor tem usado a tua serva. Meu Pai, hoje vai ser, meu Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai querido, mais um dia especial. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor da glória, toma a tua serva em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, guarda, meu Deus, a vida da tua serva. Pai querido, em nome de Jesus, guarda a mente dela, guarda o coração. Meu Deus, usa, Senhor, brinda, Senhor, a mente, brinda o coração, brinda os ouvidos, brinda os lábios dela, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo. E fala conosco, Senhor, através, meu Deus, da tua palavra, Senhor da glória, que vai sair, meu Deus, da boca da tua serva. O inimigo da nossa salva, Senhor da glória, ainda não sabe a palavra, Senhor, que vai sair da boca da tua serva. Meu Deus querido, mas a palavra que vai sair da boca dela, Senhor da glória, vai esmagar a cabeça de Satanás nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, joga por terra as barreiras, impedimentos, Senhor, em nome de Jesus. E usa a boca da tua serva para falar com a tua igreja. Meu Deus, que a tua serva venha ser canal de bênção para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo que a tua igreja não vai sair daqui de mãos vazias, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Usa a boca da tua serva nesta noite. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que a tua igreja necessita nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Saúde a mais a igreja com a paz de Jesus. Amém, irmãos. É motivo de alegria estar aqui com essa responsabilidade, mas eu confesso que se não fosse a mão de Deus, eu já tinha que desistir, irmão. Porque pregar o tema não é fácil, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, eu quero hoje contar e falar das maravilhas do Senhor, né, através da pregação. Eu quero contar para os irmãos a bênção que eu recebi da parte do Senhor. Eu creio que através da campanha do domingo, por essa causa, me põe de joelho. Irmão, sábado a gente subiu no monte e eu não me dei conta, eu fiz a campanha todinha. Mas eu cheguei no monte, o pastor levou aquela
para a glória de Deus. Vamos começar falando a respeito de Jesus. Mateus 9,14. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se a maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres novos ou em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Vamos ler, irmãos, aqui nessa palavra, o versículo 17, todos juntos. No 3, né? 1, 2, 3. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aleluia! Podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus! Vamos no início desse texto, o Senhor Jesus, ele foi arguído pelos discípulos de João e fazendo uma pergunta para Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Eles estavam perguntando para Jesus por curiosidade, porque, irmãos, era certo que na época daquele povo lá onde Jesus morava, naquela nação de Israel, o povo de Jerusalém, o povo que se dizia religioso, que vivia muito da religiosidade, querendo mostrar o trabalho, mostrar a presença para muitos ali que estavam ao redor deles. Eles faziam a prática do jejum e ainda eles queriam ficar mostrando que faziam, cumpriam a lei. Então, eles usavam essa prática de jejuar. E os fariseus também, se naquela época eles não fizessem melhor do que os outros que ainda não eram considerados nada, os fariseus, eles pisavam, eles humilhavam, assim como eles humilhavam Jesus, porque não aceitaram o novo de Jesus, que era a palavra que ele pregava, que era o Evangelho. E eles fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus disse: podem, porventura, dar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Tem umas que falam noivo. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus estava falando que quando ele estivesse com seus discípulos aqui na terra, não seria necessário eles fazer jejum, porque ainda não era chegado o tempo deles de fazer o jejum. Como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então ainda não era tempo dos discípulos de Jesus jejuarem, porque o noivo estava com eles. Existe alguém que vai para uma festa de
ela hoje, ela fala a respeito do vinho novo e de odre velho. Irmão, muitas das vezes eu pensava, eu creio que ainda hoje em dia pode ter mudado, pode ter o odre de barro, mas o odre, qual fala na Bíblia, ele é um objeto, tipo uma vasilha, tipo um cantil. Antigamente as crianças levavam na escola, eu nunca levei, eu nunca tive cantil para levar na escola. Mas ali, esse odre
Deus, é o dínamo de Deus. Então, o Espírito Santo ele veio depois que Jesus subiu para nos direcionar neste mundo como luz no meio das trevas. Então não adiantava nada os religiosos que viviam no tempo de Jesus pregar essa doutrina de querer dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, para colocar a carga no povo que eles mesmos não eram capazes de carregar. Louvado seja nosso Senhor. E Jesus, ele veio para trazer uma nova aliança para aqueles que confiam nele, para aquele mundo que estava perdido, no meio de tantos desgraças. Irmãos, quantas coisas aconteceram na época de Jesus, mesmo o povo afligido por causa de lei, por causa de costumes, por causa de vontade de reis, né? E não que Deus não levantasse rei, Deus levanta, tem poder de levantar reis, mas o Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então o Senhor não aguentava mais o pecado da humanidade. Estava cheirando mal diante das narinas do Senhor, porque o povo queria viver de cerimoniais, de rituais mosaicos. Eles queriam viver da lei de Moisés. Tanto é que no Novo Testamento, se eu não me engano, irmãos, é no livro, não sei se é de Tito, não sei se é de Filemão, fala que o Senhor não permitiu o corpo de Moisés ser enterrado por ninguém, para que não houvesse idolatria na terra. O próprio Satanás ele apareceu para disputar o corpo de Moisés, mas o próprio Deus escolheu o corpo de Moisés. Irmão, para nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, carne do Deus vivo, nós não precisamos de idolatria, de imagem, para saber que o nosso Deus ele é um Deus vivo, ele é um Deus que reina, é um Deus que vive e é todo sempre. Então, irmãos, aquele ritual do Antigo Testamento da velha aliança, ele não valia nada para aquilo que Jesus veio fazer aqui neste mundo. Não, Jesus veio morrer pela cruz só para a gente carregar uma Bíblia na mão, não é para a gente vir aqui para este culto e cantar os louvores, ouvir a palavra de Deus. Não, Jesus ele veio neste mundo, morreu naquela cruz, porque ele disse: eu vou preparar moradas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A aliança de Cristo, a nova aliança de Cristo, ela é de graça, é pela graça. Não merece nada, não merece nada, mas Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos o Senhor. Louvado seja Deus. Então nós viemos arrebentar a lei, né, antiga, querendo colocar no mundo moderno de hoje. Não, que Jesus não mudou, que era pecado antigamente, é pecado hoje. Mas o véu de dentro, irmão, foi rasgado. Louvado seja Deus, temos livre acesso para falar com o Pai. Então, ao falar do remendo novo, de pano novo, em pano velho, Jesus disse que é inapropriado tentar costurar as novas práticas cristãs em cerimoniais judaicos. Não que era para eles, foi para eles. Agora é nosso tempo. Nós que somos, vamos continuar. O livro de Atos, irmãos, ele não encerrou. O livro de Atos não
de óleo, falar de vinho, né? E odre novo, odre velho. Então é um processo que o odre passa. O odre, ele servia para carregar 4 coisas. Ele carregava leite, ele servia para carregar azeite, ele servia para carregar vinho e servia para carregar água. Ele era muito útil para o povo de Israel. Jamais se
aliança, ela só serviu até o dia que ela se cumpriu como a descida de Jesus neste mundo. Então, nós não temos que viver no velho. Eis que tudo se fez novo. Agora que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Louvado seja Deus. Então, não adianta tentar remendar esse evangelho que está indo. A palavra do Senhor exige por todo mundo e pregar e ler o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, os fariseus e os discípulos de João, eles estavam vivendo da velha aliança. Com prática legalista. Prática legalista, irmãos, é a gente querer colocar as pessoas aquilo que eu acho que é o certo para mim. Não adianta nada eu querer colocar meu sapato na lei, na lei, que com certeza não vai servir. Ela vai ficar com o sapato lá no pé e não vai andar bem. Então, o que é para nós, é nosso. Nós vamos ter o direito de receber através da nossa obediência a Deus, através da nossa prática cristã. Ele é o quê? É Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós somos igual a Jesus, mas somos pequenos. Porque a meta aqui é só Ele, meu irmão. E, inclusive, nessa palavra, Jesus até falou da prática do jejum, porque aqueles fariseus e aqueles discípulos de João achavam que o jejum só é que era o importante para eles. Que era melhor do que o todo. Não. Jesus, irmãos, ele veio trazer uma mudança radical, uma nova realidade. Ele veio trazer uma nova aliança que não haveria de agradar a todos, realmente. Jesus não agrada a todos. Em muitos lugares que você chega, você nem está falando de Jesus, já usa um demoniado para poder te cutucar, para falar mal de igreja, para falar mal de Cristo, para falar mal da obra. Ele não veio remendar o velho judaísmo. Jesus disse que ninguém que toma o vinho velho, já está na palavra de Lucas 5,33. Jesus falou que ninguém que toma o vinho velho vai querer tomar um vinho novo. Porque com certeza, irmãos, eu não sou mais vinho, mas quando eu bebia, eu nunca gostei de cerveja, nunca gostei de cachaça. Eu tomava era vinho. E eu posso falar que o vinho, quanto mais velho ele fica, mais gostoso ele é, melhor ele é. Mas depende de quando o vinho velho ele precisa ser usado. Para aí você vai falar que ele é bom. Mas no caso aqui do Evangelho, o vinho novo, aquelas pessoas que viviam da lei antiga não queriam experimentar o vinho novo que veio da parte de Jesus. Agora eu e você, nós estamos abertos, coração aberto, para receber o vinho novo que vem da parte do Senhor Jesus. Aqueles lá que viviam da antiga aliança, eles se achavam bons demais para
simboliza a alegria do Senhor, a presença do Espírito Santo em nosso vida.